Eu queria até dar um exemplo aqui. Se você passar fome uma semana, provavelmente na semana seguinte você vai comer bastante. Mas 2 semanas depois, você não vai lembrar que você teve fome. Mas se você passar fome um ano, depois você vai passar o ano seguinte todo comendo, mas você não vai esquecer mais da fome, né? E tem um fenômeno que a gente chama de atunelamento. Você fica num túnel, você não consegue ver nada mais do que aquela dor, né? Ou a fome, aquela coisa que te machuca, mas ela deixa uma cicatriz tão permanente que você só consegue pensar no dia seguinte em comer. Mesmo que você já esteja próspero, com recurso, você não consegue pensar diferente. Lá nos Estados Unidos tem um governador de um estado cuja esposa é brasileira, e a mãe migrou para lá. E nessa migração, a mãe era faxineira e elas passavam fome. Então elas se vestiam bonitas de final de semana para invadir festa de casamento, para poder comer. Então elas ficavam andando no bairro, via que tinha alguma festa, entrava e comia. E aí essa foi uma vida dura dela. Só que ela prosperou, acabou se casando com um político, um jovem que virou político e virou governador, e aí ela virou a primeira dama. E aí ela foi fazer o quê? Ela foi fazer uma feira de troca, foi ajudar as pessoas a se ajudarem. E aí o repórter pergunta assim para ela, né, como é que você vê o futuro? O que você pensa no futuro? Ela fala assim, eu não sei o que é futuro, porque o meu horizonte de tempo sempre foi o dia seguinte. Eu sempre pensava assim, bom, o que nós vamos comer amanhã? Como é que eu vou conseguir comer amanhã? Só que se você passar muito tempo fazendo isso, você não desenvolve a habilidade de pensar 10 anos na frente, você não sonha, você não vê. Então tem um limite que, se você estiver abaixo dele, não adianta dar oportunidade. Porque a pessoa ela não consegue sair de um limite que ela ficou de uma cicatriz, de uma falta permanente. Ela precisa de muito tempo para poder entender que aquela falta acabou. Então, quer dizer que eu não vou passar mais fome? Não, não vai passar mais fome. Então, agora eu posso, talvez, pensar uma semana na frente. E é isso que a gente não entende, né? A falta sistemática, por exemplo, não ter uma casa, não ter segurança. Você já dormiu na rua todos os dias sem saber o que vai acontecer com você? Depois de um tempo, você fica com uma cicatriz. Então, se você não tem uma casa, como é que você pensa em qualquer outra coisa, a não ser onde eu vou dormir essa noite? Né? Ou será que a casa que eu estou morando numa ocupação, amanhã eu não vou ser despejado? Então, tem coisas que são muito básicas, assim, a segurança de uma casa, poder se alimentar, poder ter certeza que o mínimo, que é o mínimo da dignidade humana, não vai faltar, é o mínimo que você tem que fazer para a pessoa poder sonhar em sair daquilo. Mas se você deixou ela muito tempo no limbo, o esforço que você tem que fazer é monumental e pode ser que você não consiga. A gente não pode esquecer que quando a violência é muito grande, as pessoas ficam muito machucadas. E aí sair dessa situação talvez seja muito mais difícil do que o esforço que fez ela entrar numa situação dessa, né? Então tem pessoas que você vai levar ao Sebrae e ela já passou daquele momento, ela abraça, prospera, tal, aí você fala, nossa, que exemplo, né? Mas tem gente que está tão abaixo desse nível que não adianta, né? Se você não ajudar essa pessoa a sair do limbo, e aí a gente tem que ajudar a sair do limbo, porque é um limbo que não é, você não sai sozinho, é isso que eu estou querendo dizer. Tem situações que a gente não sai sozinho. Então, uma cidade não deveria admitir ter um morador em situação de rua, porque a situação de rua é o final do final da necessidade. Eu não sei o que eu vou comer no dia seguinte, eu não sei, ele perde a identidade, ele não sabe mais da sua história. Chega um momento, né, que e uma vez uma pessoa muito querida estava me contando que um médico psiquiatra um dia falou assim para ela, tá vendo aquela pessoa ali na rua? Com esse remédio psiquiátrico aqui, ele saía da rua amanhã. Às vezes a pessoa ela tem uma deficiência que um pequeno tratamento tiraria ela daquela situação. E a gente está cego para essas coisas. Então, assim, eu acho que isso uma cidade não deveria admitir. Uma cidade que fica normalizando a população em situação de... Claro, tem gente que não quer sair, não quer ir para o abrigo. Por quê? Porque eu não posso levar meu cachorro. Pô, o cachorro é a única segurança dele, não pode levar no abrigo, você não vai entender, não, eu não vou. Então, a gente tem que mergulhar um pouco na realidade alheia para poder entender ela. E não falar raso assim, eu sou contra, eu sou a favor. Sabe? A gente não mergulha na realidade dos outros. E por quê? Porque a gente está nas bolhas. E por que a gente está nas bolhas? Porque as cidades não espalham as oportunidades, a gente não se mistura, a gente não se conhece, a gente não se conversa. Então a gente ficou muito mané, muito burro, assim, entendeu? A verdade é que a gente ficou raso, sem profundidade, e isso tem que reverter. E aí eu queria chamar a atenção, 2024 vai ser um novo processo eleitoral. E as redes sociais, elas têm um jeito de levar a gente para a polarização. Né? Todo tema é contra ou a favor.
às vezes não é nem contra nem a favor, às vezes é tão mais complexo que você tem que parar para entender primeiro, né? Então, minha proposta, que é que vocês possam, no ano de 2024, que o ano seja um ano do diálogo, e que a gente aprenda a discordar e dialogar na disputa política tete a tete, não na rede social. Né? As pessoas construíram tem que treinar, tem diálogo, que treinar. porque é mais fácil dominar as pessoas quando o diálogo não existe. Mas eu acho divertido fazer um embate, vamos dialogar. Hoje é o dia do diálogo, vamos treinar, senta de par, fala uma opinião, ouve o outro e tal. A gente tem que treinar isso, a gente perdeu porque escrever... Por isso que eu digo que o bar é a única instituição que funciona no Brasil, onde as pessoas sentam para conversar, gente. Com certeza. É a única instituição que funciona plenamente.